Em 2022, teve início a Guerra da Ucrânia. Como retaliação, Estados Unidos e União Europeia impuseram uma série de sanções à Rússia, bloquearam as reservas russas que estavam no exterior e expulsaram o país do sistema SWIFT, principal rede global de pagamentos entre bancos. A partir daí, países do sul global reunidos no BRICS têm discutido formas de ser menos dependentes do dólar e de mecanismos ocidentais como o SWIFT no comércio exterior. É um movimento conhecido pela expressão desdolarização. No entanto, a ideia de utilizar uma outra moeda comum que não o dólar em transações internacionais não é nova, nem nasceu no sul global. Em 1944, delegados de 44 países se reuniram em Bretton Woods, nos Estados Unidos, para lançar as bases da economia mundial quando a Segunda Guerra terminasse. Foi nessa reunião que o economista britânico John Maynard Keynes apresentou a ideia de criação do Bancor, uma moeda para ser utilizada no comércio entre os países sem substituir as moedas nacionais. A ideia nunca foi colocada em prática devido à resistência dos Estados Unidos. Mais de 80 anos depois, o posicionamento dos Estados Unidos permanece o mesmo e até se intensifica. Recentemente, Donald Trump ameaçou taxar em 10% todos os países do BRICS e afirmou que o bloco vai acabar rapidamente se ameaçar o dólar. No entanto, o documento final da cúpula do BRICS, divulgado em 7 de julho, não cita nenhuma vez a palavra desdolarização, nem a intenção de criar uma moeda própria do bloco. Nesse contexto, o Sul Global deve apostar na desdolarização? Quais são as alternativas viáveis? Quais os obstáculos para além da resistência dos Estados Unidos? Olá, eu sou Luana Ibelli, está começando mais um BDF Entrevista. Por aqui a gente sempre te traz um bom papo sobre temas atuais, com aquela visão popular que é a marca aqui do Brasil de Fato. Obrigada para você que nos acompanha no YouTube, na Rede TVT. Vamos embora para mais uma conversa. Hoje o nosso assunto é desdolarização, já te adianto, que é uma missão difícil, mas necessária. Quem está aqui comigo para isso é o Maurício Metri, ele é professor associado do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ, doutor e mestre em Economia e é autor do livro História e Diplomacia Monetária, que foi finalista do Prêmio Jabuti, né, Maurício, em 2024. Então seja muito bem-vindo, obrigada, viu, pela presença e por topar esse desafio com a gente. Bem, boa tarde, obrigado, Luana, satisfação estar aqui com vocês, à disposição para discutir aí os temas de desdolarização. Pois é, Maurício, esse livro, né, traz um tema essencial para a gente entender esse assunto, que é o poder da moeda, né? Quando a gente fala de dólar, a gente não está falando só de economia, a gente está falando da hegemonia também de um país. Não é à toa que esse tema, essa palavra desdolarização, tem causado muitos arrepios em Donald Trump. Então, eu começo te perguntando, né, de algo que tem a ver com o que você traz no seu livro, enfim, que é a diplomacia do dólar. Explica pra gente o que é isso e como ele se relaciona com esse tema que a gente está falando aqui. Bem, pensar moeda internacional, né, em geral, as pessoas não têm a dimensão de que ela é um instrumento poderosíssimo, né, nas relações entre países, né? Então, e também não é um processo natural de mercado, uma construção de mercado, que é uma ideia que o mainstream econômico, em geral, os analistas consideram, né, que a escolha dessa moeda de referência internacional ela é uma escolha de agentes econômicos, enfim, um processo meio que sem controle, né? Ao contrário do que eu desenvolvo nesse livro, né, eu tento mostrar exatamente esse processo, o processo histórico da Inglaterra, né, na construção do padrão Libra-Ouro, né, que se consolidou em 1871. A Inglaterra foi o primeiro país que conseguiu impor a sua moeda como uma de referência internacional. Depois da Primeira Guerra Mundial, no entre guerras, isso virou uma disputa aberta entre as potências. E na Segunda Guerra Mundial, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo viveu uma bipolaridade monetária. Isso é também um certo, do meu ponto de vista, equivocado, achar que a hegemonia do dólar nasceu em 44, 45, não nasceu. Tá? De 45 até 70, 71, o espaço soviético, né, do espaço da área de influência soviética, operava com base no rublo, não tinha operações em dólar. E só na diplomacia triangular do Nixon, enfim, isso é uma discussão muito bacana, é que tanto a União Soviética quanto a China e por rebarba, os outros países do bloco entraram também numa zona dólar. Aí realmente o dólar se globalizou,
se transformou numa moeda de referência global, efetivamente global, a partir dos anos 70. Tá? E quais são as vantagens aí, Luana, nesse processo, que eu acho que é onde escapa e eu acho que às vezes é mal calibrado, tá? Sobre essa discussão e que é, digamos assim, a grande, talvez a parte principal ali mais do final do meu livro, que é justamente tentar situar esse poder monetário americano, dos estadunidenses, né, que eles desfrutam, sobretudo dos anos 80 para cá. Tá? O primeiro deles, e mais importante entender, é que qualquer país do mundo, né, a partir dos anos 80, mas aí globalizou isso nos anos 90, com o fim da Guerra Fria, é que para operar nesse sistema, todo país e todo agente econômico tem que entesourar títulos da dívida pública americana. Tá? Isso é que é a novidade do sistema monetário internacional, de como ele passou a funcionar nos anos 80, 90 para cá. Não tem controle de capitais, então a única arma que os países têm para poder fazer frente a ataques especulativos é reservas internacionais, volumes crescentes de reservas internacionais. Obviamente que essas reservas internacionais, a maior parte delas são em dólar, né? Então, e desse montante em dólar, a maior parte está em títulos da dívida pública. Hoje o Brasil tem 600 ou 400 bi, gostaria de ter 700, 800, 900, o Japão tem 1 trilhão de bi em reservas, tá? Que Então, todos inclusive, os países Maurício, buscam, entrando aqui na sua fala, pedindo licença, por o Brasil favor. tem uma das maiores reservas internacionais, né, em dólar, e isso é visto como uma força, né, sempre colocado como uma coisa negativa, positiva, mas não é necessariamente uma escolha dos países ter uma reserva em dólar. Então isso é importante também nessa conversa, queria que você explicasse, né, nem sempre são termos que as pessoas entendem. É uma vantagem para os Estados Unidos ser o emissor do dólar e, ao mesmo tempo, emitir esses títulos. Enfim, quais os privilégios dos Estados Unidos ao ser ele mesmo o emissor do dólar e como isso envolve esses outros países? Excelente ponto, Luana. Talvez esse seja o ponto mais assim que eu avalio como mais sensível, né, e importante para o exercício do poder americano. Né? Por quê? O Brasil precisa, de fato, de reservas em volumes altíssimos em dólar, como qualquer país. Tá? Alguns não conseguem, outros conseguem, porque é a única forma que você tem para estabilizar seu câmbio. Né? Você faz o governo, o Banco Central, fazer interferências no mercado de câmbio, né? Vendendo dólar quando tiver uma demanda por dólar excessiva e comprando dólar quando tiver uma entrada de dólar muito grande. Se você não controla o câmbio, você cria um problema de balanço de pagamentos, uma crise de balanço de pagamentos, que é, enfim, vira o tipo de problema mais grave econômico que pode ter, né? Que é uma crise nas contas externas que perpassam toda a economia, vira uma crise inflacionária, uma crise fiscal, uma crise, enfim, por mecanismos que não interessam a gente aqui. Mas o fato, e aí é o ponto, Luana, que você apontou corretamente, é que se o mundo, digamos assim, para poder operar no sistema, é obrigado a entesourar títulos da dívida pública americana para operar no mercado de câmbio, atuando no mercado de câmbio, isso cria uma contrapartida absolutamente extraordinária e única na história do sistema internacional, que é uma capacidade de endividamento e gasto dos Estados Unidos sem limite aparente. Não, enquanto o mundo absorve papéis dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm uma capacidade de endividamento, enfim, a princípio sem limite. Não existe o que para os outros países é sempre visto como um elemento de fraqueza, e aí você colocou muito bem, para os Estados Unidos é um sinal de força, né? É um instrumento de poder, porque, na verdade, eu escrevi sobre isso, está no meu livro, né? É um instrumento de extorsão. Os Estados Unidos conseguiram impor que o seu título da dívida pública, a sua moeda, seja um instrumento através do qual os países podem que operar no sistema internacional. Aí não é difícil entender coisas que, assim, se um país como os Estados Unidos tem esse privilégio de uma capacidade de gasto e endividamento sem limite aparente, obviamente que a gente dá uma olhada para que tipo de gasto e endividamento que os Estados Unidos estão fazendo no mundo, né? E aí não é difícil perceber que eles, por exemplo, a cronologia de guerras que eles fazem há 30 anos, que é uma intervenção militar a cada 7 meses, ao longo de 3 décadas, isso é financiado pelo mundo, né? Eles dispõem de uma estrutura de 750 bases militares fora do seu território nacional de origem, enquanto outros países, somando as dos demais países que também têm base, somam 30, eles têm 750. Né? Quem sustenta essa cronologia de guerra, essa estrutura militar global americana, é o mundo. Né?
E o Putin sabe disso, o Xi Jinping sabe disso, o Lula sabe disso, o mundo sabe disso. Então, não é difícil entender que, por exemplo, nos Estados Unidos financiam Israel um genocídio ao povo palestino em Gaza. É difícil entender que existe uma conexão, né, direta entre a posição americana e a barbárie que a gente assiste na faixa de Gaza, né, um genocídio lá. Porque se essa capacidade de endividamento significa uma capacidade de financiamento de guerras, basta ver onde os Estados Unidos operam, a quem eles fazem aportes maciços, né, de financiamento nessa agenda de guerras e violências, né? Na Ucrânia, é a militarização em Taiwan, são os ataques ao Irã, o Israel é uma base militar americana, né? Enfim. Ou seja, Então, assim, Maurício, essa você está conexão... dizendo que existe uma conexão muito óbvia e importante da hegemonia do dólar com as guerras que a gente está vendo, né? Ou seja, tem mais um elemento importantíssimo por trás dessa discussão do dólar como centro do mundo, que são as guerras, no caso, né? E muita gente não se dá conta disso. Exato, Ana. Eu identifico nisso a questão mais delicada quando se fala de desdolarização, né? Porque as sanções, que são as mais visíveis, né, que é um instrumento mais visível de violência monetária, elas, assim, eu vou fazer aqui, falar algo que talvez crie muita controvérsia, mas, do meu ponto de vista, ela é quase inócua nos seus objetivos políticos externos, porque todos os países alvos de sanções pesadas, muito pesadas, e há anos, né, nenhum deles teve mudança de regime, né? Cuba está quase, sei lá, 60 anos sobre 40 anos, 60 anos sobre sanções. A Rússia, a quantidade de sanções que ela vem sofrendo desde 2022 é enorme. O Irã, há décadas sob sanções, Venezuela sob sanções, Coreia do Norte sob sanções. Então, assim, as sanções financeiras, elas criam uma violência, né? São um instrumento extremamente perversos, né? Digamos, do ponto de vista da desestruturação da vida econômica e social e material de vários desses países. Cuba é o caso mais delicado disso tudo, né? Mas, em termos dos objetivos da política externa americana, as sanções financeiras são, assim, na efetividade delas, beira zero, né? Talvez a única exceção seja a Síria, que caiu, né, não por conta das sanções, mas por elementos que, somados às sanções pesadas que os Estados Unidos impunham à Síria, digamos assim, foi um dos elementos que ajudou e compôs a mudança daquilo que os Washington tanto persegue em alguns países, que é a mudança de regime, né? Então, comparando, assim, essas duas dimensões da moeda enquanto instrumento de violência, né, não é difícil perceber que a mais delicada delas é o financiamento sem limite aparente. E aqui eu sempre faço questão de prestar uma homenagem à querida professora Maria da Conceição Tavares, que escreveu isso em 1985, né, há 40 anos atrás, quando ela disse essa expressão, né, no contexto da diplomacia do dólar forte, né, que era do choque do Volcker, né, que quando os Estados Unidos subiram a taxa de juros para forçar a moeda americana como uma moeda de referência internacional. E naquele momento a dívida pública americana explodiu, né, até pela coisa, pelo gasto do keynesianismo bélico do Reagan, né, no contexto da Guerra Fria. A dívida pública americana explodiu e passou a ser o único instrumento digamos assim, com base no qual os países e as empresas podiam se ancorar, né, para poder fazer frente às instabilidades do sistema, né? Enfim, isso tem algo aí que é muito... Pelo grande privilégio que os Estados Unidos têm, né, e acho que essa é uma palavra muito importante, fundamental, né, os privilégios dos Estados Unidos em ter a moeda que é central, né, e todos os jogos de poder que são feitos a partir disso. E é fato que alguém paga essa conta, né, Maurício? Geralmente os países do sul global, e aí queria entrar um pouco nesse tema também, falando do Brasil, como essa política, você já passou um pouco por isso, né, nesse nosso trecho inicial, mas queria entrar um pouco nisso, como essa dependência do dólar afeta diretamente a política econômica aqui do nosso Brasil. Tá. Talvez a conexão, Luana, que eu vou sugerir, ela passa pela política externa brasileira, tá? Porque, vocês imaginarem, talvez o período Dilma, olhando agora retrospectivamente, ele é muito didático nesse sentido, tá? Os dois primeiros governos Lula e o governo Dilma, né? Antes do golpe de 2014. Por quê?
O Brasil ele estabeleceu em 2008, 2007 uma reformulação da sua política de segurança e defesa, né, que está lá no Plano Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa, 2008 mais ou menos. E tem uma informação lá que é fundamental, fundamental, que é a mudança de ênfase dessa agenda. Tá? Ela deixou de ser uma política de segurança e defesa pautada em ameaças internas, como vinha sendo desde a Segunda Guerra Mundial, né, contra comunismo, contra terrorismo, contra qualquer, enfim, ameaças à ordem interna, né, e passou a ser ameaças de potências estrangeiras. Né. Obviamente que não é difícil perceber que das potências do mundo existem três, né, basicamente, Rússia, China e Estados Unidos. Rússia e China não reivindicam nada em relação ao hemisfério ocidental, América do Sul, e muito menos ao Brasil, pelo contrário, vem no Brasil um parceiro, um potencial de construção. E os Estados Unidos, ao contrário, né? Os Estados Unidos há 200 anos, desde a doutrina Monroe, que é de 1823, né? Os caras reivindicam o hemisfério ocidental como uma área de influência deles. O que significa isso? Que não pode haver na América do Sul, nas Américas, um país ou uma aliança de países que rivalize com os Estados Unidos a sua hegemonia aqui. Não pode ter. Aí, se o Brasil quer ter uma inserção autônoma, independente no sistema e efetivamente soberana, né, e esse exercício implica um olhar e um cuidado contra as potências estrangeiras, e no caso não é difícil identificar que tem um antagonismo direto, mas é direto, contra de Brasília com Washington. O sucesso do Brasil de uma inserção independente implica necessariamente uma perda ou uma derrota para os Estados Unidos no enquadramento da região, nesse sentido. Aí, mais grave do que isso foi que o Brasil conseguiu regionalizar essa agenda de segurança. Né? Eu vou chegar no dólar, que foi através da Unasul. A Unasul Brasil, junto com um acordo em outros países, conseguiu construir a mesma ideia. Né? Digamos, era uma instituição que tinha como um organismo que tinha como preocupação principal a ameaça de potências estrangeiras. Obviamente que os Estados Unidos sempre foi. Então, você não precisa botar isso no documento para entender esse processo. Em 2014, né, a Dilma foi a 6ª cúpula, né, dos BRICS, que foi aqui em Fortaleza, aqui no Brasil, né, em Fortaleza, e que foi a mais importante cúpula da história dos BRICS. Mas disparada a mais importante. Por quê? Porque lá se criou o novo Banco dos BRICS, e o mais delicado de todos, que até agora está parado, eu não sei porquê, né, para mim é tristeza de toda a maioria global, de toda a periferia do sistema, o FMI dos BRICS, que é o Arranjo Contingente Reserva. Mas eles foram criados ali, né, em 2014. E aí o mais delicado, Luana, foi uma reunião em que a Dilma conectou BRICS e Unasul. Na foto de encerramento da cúpula, estava ela do lado do Putin, do lado do Xi Jinping, e atrás dela toda a Unasul. O Brasil continua sendo, naquela época era, né, porque o Unasul não existe mais, mas o elo de ligação de um organismo internacional que se constituía por um antagonismo direto a Washington, que era o Unasul, e conectava uma ordem mundial, digamos, uma instituição que se propunha um redesenho da governança financeira global, e cujo centro estava o dólar e toda a violência do dólar, antagonizando com o dólar, que era através desses organismos multilaterais. Eu me lembro, só para ter uma dimensão do que aconteceu ali em 2014, teve uma entrevista que passou, assim, para minha sorte eu assisti, foi o presidente Lula, ele estava preso em Curitiba, ele deu para eu não me lembro exatamente qual foi o portal, né, digamos assim, mas foi para a blogosfera, né, assim, para os portais mais progressistas, e perguntaram para ele como é que o senhor vê a questão agora do Sul Global, a participação dos BRICS. Ele diz assim, eu conversei com a companheira Dilma em 2014, durante a cúpula dos BRICS. Os BRICS não foram construídos para ser um instrumento de defesa, mas foram construídos para ser um instrumento de ataque. Né? E eu falei para a companheira Dilma que a gente deveria fazer uma parceria com a China nos mesmos moldes que a Rússia havia feito com a China. E aí o mais interessante da entrevista ainda veio depois, quando ele disse assim, certa vez, por conta disso, o Obama me ligou, perguntou se eu tinha alguma coisa contra o dólar. E eu disse para ele, não tenho nada contra o dólar, só não quero ser refém do dólar. Né? E aí a gente tem uma dimensão de como nos bastidores em Brasília, né, das negociações ali no âmbito da cúpula,
essa diplomacia monetária ela era evidente para todo mundo, né? O dólar como um instrumento de violência, a necessidade de uma articulação para desdolarizar o sistema, os BRICS como um instrumento de ataque a essa ordem monetária internacional violenta, e a disposição Maurício, do peço presidente licença dos aqui para Estados fazer Unidos. só um comentário, né? Você usou a palavra Claro. refém, que é justamente um ponto que é usado pelos Estados Unidos, né? Quer dizer, os Estados Unidos se colocam sempre como refém do mundo, como se nós, né, nós da periferia, do sul global, enfim, estivéssemos atacando. Você trouxe muitos elementos para a gente entender justamente como os Estados Unidos usam esse discurso e muda quando a gente não está falando disso, né? Quando na real o mundo, você coloca nesses termos reais, então a gente está falando que o mundo é refém do dólar. Isso que. Esse é um ponto importante dessa discussão. Sim, muito importante, Luana, porque na verdade você toca na pergunta que eu confesso a você que perpassa meu livro, tá? Essa é a pergunta mais importante do meu livro, que é como se constrói uma ordem monetária, como se impõe uma ordem monetária, ou como se impõe uma moeda nacional, transforma ela numa moeda internacional. Eu acho que o primeiro ponto a entender é que é uma coisa que tem um jornalista japonês que descreveu essa diplomacia monetária típica dos Estados Unidos nos anos 80, mas o que interessa é a expressão dele. Ele disse assim que a diplomacia monetária é um campo sensível das relações internacionais, assim como segurança e defesa. Então tá lá um cara que nos anos 80 percebeu que diplomacia monetária não é algo delicado, não é você falar, não é comércio, não é investimento, não, é questão de segurança e defesa, tá? Pelas razões, né, que a gente já descreveu aqui, pelos privilégios que ela entrega ao emissor, ao Estado que emite essa moeda, que é a de referência internacional. Agora, tem uma outra coisa que é importante, que Conceição chamava muita atenção, é que ela, ao mesmo tempo, é um instrumento, né, de violência, a moeda de referência internacional, ela é uma posição em disputa, né? Ela é uma posição de disputa, por isso ela é uma posição de lutas de poder, né? Ninguém quer ficar refém de sanções econômicas, ou todo mundo quer ter o privilégio de ter uma emissão, né, uma capacidade de endividamento e gasto muito maior do que os seus adversários. E daí sua capacidade de exercer a sua soberania ou, digamos, se expandir, se projetar no sistema, fica muito mais fácil do que os demais. E aí, ao longo da história, e só para indo direto à sua pergunta, Luana, do meu ponto de vista, os Estados Unidos, né, tiveram 3 pilares mais importantes de imposição da sua moeda, tá? Nos anos que isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Obviamente que a correlação de forças que nasceu da guerra é o decisivo, né, da Segunda Guerra Mundial. Portanto, nos tratados, se as pessoas puderem ler o Tratado de Alta e o Tratado de Potsdam, que ratifica em Alta, todas as dívidas de reparação de guerra são feitas em referência ao dólar. Isso é uma decisão política, né? Não é de mercado. Você está definindo que, digamos, todos os países derrotados vão ter que oferir de algum modo aquela moeda que está definida no tratado e dessa forma vão ter que organizar toda a sua economia, seu comércio exterior com base nessa moeda para poder fazer frente a essas obrigações definidas no Tratado de Paz, tá? Então, assim, a própria correlação, a correlação que nasce da guerra é que faculta o país, através de determinados instrumentos, impor a sua moeda. Claro que na relação com os derrotados é fácil, né, porque os caras estão derrotados. Mas com os outros países, no caso, por exemplo, de países que dependiam grande parte da importação de petróleo, os Estados Unidos não só haviam sido, ao longo de toda a guerra, o principal produtor, que eles chamam, né, de centro de gravidade da produção mundial de petróleo, era os Estados Unidos. Portanto, comprar petróleo, acessar petróleo, passava pelo dólar. E os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, chamou o Roosevelt, né, saindo de Alta, se encontrou com o Sheikh Saud, chamou o cara, mandou vir, vem cá, senta aqui, a gente vai fechar esse condomínio, vão ter base militar no seu país, você vai, enfim, organizar aquilo conforme te convém, mas política externa, defesa e o seu petróleo vai ser vendido em dólar. Né? Daí fechou o negócio, segue lá até hoje. Portanto, o dólar estar precificado em petróleo constrange muitos países a ter que operar em dólar nesse sistema. E, obviamente, que quando você tem uma ordem mundial completamente destruída da guerra e se criam organismos multilaterais para financiar ou com aportes de estabilização, como era o FMI, ou investimento de longo prazo, como era o Banco Mundial, ou BIRD no início, né, como chamava,
definir qual é a moeda de operação desses organismos, uma decisão política. Os Estados Unidos eram sérios, estavam criando, tinha uma correlação de forças favoráveis da guerra, falaram, esses organismos vão operar com base no dólar. Gostasse ou não gostasse o Keynes, tá? Atenção, tem uma passagenzinha que eu botei no meu livro que é fascinante, mas, enfim, eu posso contar depois. Eu ia entrar para te perguntar, Maurício, porque quando a gente fala de desdolarização, né, isso que você traz é importante, e eu lembrei desse ponto, que é o seguinte, quando a gente fala de outras alternativas, fica difícil, né, imaginar outras alternativas, enfim, como a gente poderia sair dessa situação, porque o dólar também ele é vendido como uma moeda ali que é muito estável, né? Mas você fala de decisões políticas e uma coisa alimenta a outra, né? Porque como seria se a gente sai do dólar hoje e vai para uma outra moeda? É uma coisa que alimenta, né? Uma coisa alimenta a outra. Então, uma decisão política que é feita para que o dólar seja adotado como a moeda padrão, a moeda centro, que todo mundo quer ter, né? Que você viaja às vezes para um país e aí você consegue fazer compras em dólar. Mas esse argumento eu vejo sendo muito utilizado também contra a desdolarização, né? Da estabilidade do dólar, que você sabe que você vai conseguir trocar, enfim, ali os seus ativos, né? Então, queria que você falasse um pouco disso. Realmente é uma moeda estável, a gente ainda está falando apenas de uma decisão que é política. Tá. É bom ponto, Luana, porque na verdade, a moeda internacional ela não depende do seu valor de mercado para ser a moeda de referência internacional. O dólar já teve momentos em que ela se valorizou extraordinariamente, como na primeira metade da década de 80, e teve depois na segunda década dos anos 80, ela se desvalorizou assim brutalmente. E nem por isso os agentes de mercado fugiram das posições em dólar. Tá? Então, assim, é como se o dólar é o único caminho através do qual você acessa os principais mercados internacionais, sobretudo no monetário financeiro, comércio e tal. Então, assim, independe do seu valor de mercado. Né? Então, agora, para isso não é uma escolha de mercado, não são os agentes econômicos, vou deixar de operar em dólar, é como você falou. Se você não está posicionado em dólar, você não vai acessar determinadas mercadorias. Não vai ter determinados circuitos, né? Então, o mais importante deles, digamos, dada a centralidade do petróleo para as economias, inclusive para a geopolítica, né? São países importador de petróleo, de hidrocarbonetos em geral, enfim, vai ter que passar no guarda-chuva do dólar, necessariamente. Recentemente, o que a China fez? A China criou um mercado de contratos futuros, né, de hidrocarbonetos em Xangai. Aí sim, existe uma iniciativa política institucional de criar um mercado de petróleo e gás fora do guarda-chuva do dólar. Aí é um problemaço para os Estados Unidos, porque o Irã consegue encontrar na China um espaço onde ele consegue vender, oferir o renminbi e com esse renminbi comprar, digamos, importações que a China produz e que interessam a ele. Né? Esse é que é o ponto decisivo, tá? Da mesma forma, se você constrói uma institucionalidade financeira, né, que é um Banco Mundial dos BRICS, do Sul Global, que é o NDB, né, o Novo Banco de Desenvolvimento, e você cria um FMI dos BRICS, obviamente que países, como estava agora há pouco, o Egito, acho que foi o Egito, a Etiópia, né, não me lembro exatamente quem, mas, enfim, um país da periferia, com necessidades de aportes, poderiam se endividar com o FMI dos BRICS para lidar com seus problemas no seu balanço de pagamentos. Né? Poderia ser até em dólar, mas você pode ter aportes em outras moedas. Né? Poderia ser um arranjo que avançasse em outra direção. Né? Então, assim, mas é uma decisão política de se criar organismos que permitam resolver os problemas de escassez de divisas, né? Que é um problema que perpassa todos os países em geral, né? Alguns mais, outros menos, para lidar com esse problema. Mas é uma construção política, esse é que é o processo. Tá? Você criar um mercado um mercado de petróleo, óleo e gás, que se organize de outra forma, né, com outra moeda, isso é decisivo para a desdolarização. Porque, do contrário, você fica refém. Os Estados Unidos fizeram isso para construir o dólar. Né? Eles criaram um mercado de óleo e gás internacional na sua moeda. Antigamente não era assim. Foi uma construção política e de poder deliberada para esse fato. Da mesma E aí, forma que Bretton Woods, Maurício, quando eles criaram o Banco entro Mundial. de novo só pedindo licença, porque você falou de refém novamente, aí você tem uma expressão que você usa que é extorsão.
né? E o dólar Sim. também como esse sistema que pode ser entendido como cria um sistema de uma tributação global. Então, essa não é uma palavra forte para a gente entender essas relações, né? De fato, se trata de extorsão e por que você escolhe também trazer esse conceito? O, esse é o ponto, talvez, que me gere mais controvérsias comigo e meus colegas, né? Porque eu estico essa corda, eu vejo como um sistema de extorsão e faço essa construção histórica até para dizer que os Estados Unidos não foram o primeiro a montar isso do ponto de vista histórico, isso remete a uma construção bem antiga. A moeda, Luana, no limite, a moeda sempre foi. A moeda, por definição, é a contrapartida de um sistema de extorsão. Ela é a contrapartida da tributação. Né? O que os Estados Unidos fizeram foi criar um sistema não de uma tributação global. Né? Eles não estão botando um tributo sobre todo mundo, mas eles condicionaram uma ordem financeira monetária internacional cujo único acesso é através do dólar. E para mais grave do que isso, para você poder operar nesse sistema desregulado, financeirizado e liberalizado, né, que são volumes hipertrofiados de capitais que se movimentam, e essas movimentações, esses ataques especulativos são capazes de criar crises como foram dos anos 90, a crise do México, a crise do Brasil, a crise dos asiáticos, a crise russa, Brasil de novo, a Argentina, são capitais especulativos que estão indo de uma praça para outra. Para lidar com essa instabilidade dessa nova ordem monetária internacional, só tem um caminho, que é entesourar títulos da dívida pública americana, em reservas em volumes crescentes. Se os países são compelidos a fazer isso, e na outra ponta tem um resultado, uma capacidade de endividamento e gasto, trata-se, do meu ponto de vista, de um sistema de extorsão. Né? Porque para você operar no sistema internacionalmente, você é obrigado a entesourar títulos da dívida pública. Por exemplo, a Argentina não tem reservas. Ela vive uma crise permanente. Sai governo, entra governo de mais à direita, mais à esquerda, mais progressista, menos progressista. O problema é sempre o mesmo. Há uma escassez de divisas. E aí fica suscetível às condicionalidades que o FMI impõe para poder dar os aportes que ela precisa para lidar com essa escassez. Né? Agora, para os outros países não viverem, não padecerem do mesmo problema da Argentina, o que eles têm que fazer? Entesourar títulos da dívida pública. Aí você tem, na verdade, na outra ponta, um sistema de extorsão. Os Estados Unidos emitem papel, os países absorvem esses papéis, não só os países, mas as próprios agentes econômicos absorvem papel americano e eles absorvem. De um lado tem um fluxo de papéis, do outro lado tem um fluxo de bens e serviços que vão para eles. Uma capacidade de gastar em máquina de guerra, principal a máquina de guerra, né? Claro que você vai ter uma série de questões ligadas aos padrões de consumo, enfim, mas do ponto de vista da geopolítica das relações internacionais, o mais importante é essa excrescência, que é uma estrutura militar imperial global de 750 bases militares no ano. Isso não tem um mapa que o cara monta, ele bota essas mapas, é um negócio chocante você ver esse mapa assim, essas bases militares, esses caras nessa cronologia de guerra, financiando o que a gente assiste na faixa de Gaza, o genocídio. Ou seja, a gente precisa realmente, Maurício, criar desdolarização, ou seja, é um assunto central no sentido de que a gente precisa sair do dólar, por o dólar estar financiando tudo isso e promovendo tantos privilégios, inclusive chegando a financiar guerras, como a gente está vendo. É um assunto muito interligado. Então, queria falar, de fato, das alternativas, né? Porque hoje a gente tem, você já passou também por algumas questões, né, aqui na nossa conversa, você falou do Banco do BRICS, né, tem a nova Rota da Seda, então queria entrar um pouco nisso. O que de fato nós temos hoje concreto que pode fazer frente ao dólar, porque também tem outra questão, né, a gente não está falando só de dólar, mas a gente está falando também de sistemas de pagamento, né, de outras formas dos países fazerem as transações entre si. Então, existem vários aspectos quando a gente fala de desdolarização, que não é só uma moeda única. Então, vamos começar com estratégias concretas. O que você vê hoje como concreto que pode entrar como uma desdolarização? Eu começaria eu pincelei um pouquinho, mas vou reforçar esse ponto, criar um mercado de hidrocarbonetos que funcione, opere fora do dólar, né? Os países consigam comercializar com outras moedas, sobretudo, enfim, a China está avançando nisso, tá? Que é o tal do mercado de Xangai. Vai entrar nessa discussão uma coisa que eu botei no meu livro, que
está começando a anunciar, né, que são os minerais raros, né, as terras raras, que são absolutamente chave para as tecnologias modernas, computadores, chips e tal. A China controla grande parte dessa produção, da cadeia de valor desses produtos estratégicos, e esses produtos, quando eles são extremamente estratégicos, a precificação, a moeda que denomina os contratos dessa mercadoria estratégica, ela tem um poder de hierarquização enorme do sistema, né? Então não vai, assim, do meu ponto de vista, já está na ordem do dia, já existem sinais dessa discussão em como precificar, e como a China já retalhou, inclusive, o Japão nesse sentido, né? Usando as terras raras dela para punir o Japão por alguns incidentes ali no Mar do Sul da China. Mas eu tendo a ver que isso é um caminho para forçar uma desdolarização, constranger os países a ter que operar em outra moeda diferente da do dólar. Agora, os BRICS são efetivamente um instrumento voltado para a desdolarização do sistema. Aí não tem, assim, por mais que falem que não, por mais que falem que botem-se em banho-maria, o Lula já revelou isso lá nessa entrevista dele de 2019, quando se referiu a algo que aconteceu em 2014. Atenção, botando o tempo ajuda muito. O Putin, na reunião de Kazan, fez uma brincadeira divertidíssima, né, quando ele chegou lá no meio da cúpula com uma nota do que seriam os 5 R's, a moeda dos BRICS. Não existe esses 5 R's. Existem discussões, mas ele já antecipou, é como se ele estivesse fazendo uma metáfora de onde ele quer chegar, né, da desdolarização, e ele vê os BRICS como um elemento potencial e fundamental para esse processo. Tá? O Lula mesmo disse que o BRICS é um instrumento de ataque, são palavras do Lula na entrevista de 2019, e, portanto, uma vez institucionalizado, sobretudo, o FME dos BRICS, que é o Arranjo Contingente de Reservas, isso tira um enorme poder de enquadramento dos Estados Unidos em, digamos, asfixiar os países da periferia e submeter uma ordem em termos do dólar. A China, por sua vez, faz um movimento que converge com os BRICS, mas também é bem independente. Né? Também aqui divirjo de alguns colegas, porque, do meu ponto de vista, a China tem sim uma política deliberada de internacionalização do renminbi. Inclusive, ela publica com regularidade, né, o Banco Popular da China, relatórios cujo título é a internacionalização do renminbi. E nesses relatórios ela descreve os objetivos, né, como objetivo de política externa, internacional renminbi. Se a gente imagina que o sistema, para você internacionalizar a sua, né, começando o argumento de novo, se existe uma moeda internacional e você quer internacionalizar a sua, não tem como ter duas. É um jogo de soma zero. Para você internacionalizar a sua, você vai ter que deslocar alguém desse sistema. Portanto, existe uma disputa direta entre dólar e renminbi que muitos colegas meus fazem um raciocínio que eu considero equivocado. Que eles dizem o seguinte, a China, para poder internacionalizar a moeda dele, vai ter que abrir o seu sistema financeiro. Ela não precisa abrir o sistema financeiro dela para internacionalizar a moeda dela. Isso é um erro, achar que o mercado vai exigir da China a abertura da sua conta de capitais. Não vai. Os Estados Unidos já operaram um sistema de controle de capitais com seu sistema financeiro fechado, né? E a moeda deles era uma moeda de referência internacional, como foi Bretton Woods. O que eu estou querendo dizer? Abrir o sistema financeiro nacional não é uma condição nem necessária, nem suficiente para internacionalizar uma moeda. Portanto, a China, como é que a China faz? Ela faz através do que você colocou, Luana, a Belt and Road Initiative. Ela condiciona os investimentos em infraestrutura a operar em renminbi, sobretudo nos países que estão mais próximos. Inclusive, eles contabilizam o quanto o renminbi tem crescido como moeda de referência nas parcerias China e os países do guarda-chuva do renminbi. Elas condicionam, vou fazer uma ferrovia aqui, tudo bem, mas o meu investimento direto estrangeiro no seu país vai ser feito na minha moeda, não vai ser no dólar. Aí o país, tudo bem, vou construir um oleoduto aqui, vai ser na minha moeda, beleza? Beleza. Então ela usa essa estrutura do Belt and Road Initiative para, nesse guarda-chuva, digamos assim, fazendo um caminho para a projeção da sua moeda nacional. Tá? Agora, Maurício, é interessante que existem dificuldades, né, dentro do próprio BRICS. O próprio Paulo Nogueira Batista Júnior, né, que trabalhou no FMI, enfim, no Banco do BRICS, ele aponta que, além da resistência dos Estados Unidos, outro entrave é justamente as divergências que ocorrem entre os países dos BRICS, né? Então, queria que você falasse um pouco disso, porque é tão complicado também entrar num consenso se o BRICS hoje se levanta como essa alternativa possível
para a gente avançar numa desdolarização? Esse ponto é decisivo, Luana, porque assim, é aquela história, né? Quando tem um inimigo comum, né? Esse inimigo comum converte todo mundo com o que você não quer. Mas uma coisa é o que não quer, tudo bem, estamos de acordo. Ninguém quer ficar sobre a violência do dólar, quer uma outra coisa. Mas o que você põe no lugar, aí não converte. Definitivamente não converte. Porque a China já tem feito uma política de internacionalização da sua moeda. Em termos quantitativos, índices mostram que a moeda chinesa ainda está lá na rabeira nessa hierarquia monetária. O dólar segue sendo disparada maior, depois vem o euro, em terceiro e quarto disputam o pound, né, inglês, e o yuan japonês, e lá em quinto lugar está o renminbi crescendo a taxas significativas, mas como vem de uma base muito pequena, a taxa de crescimento fica expressiva. Mas a China tem uma política de internacionalização da sua moeda. Rússia, Brasil e Índia não estão de acordo. Por quê? É quase que você reproduzir o mesmo problema, só que com uma outra camisa. Né? Em vez de você entrar no guarda-chuva do dólar, você sai do guarda-chuva do dólar para entrar no guarda-chuva do renminbi. Você vai reproduzir o mesmo problema de ter que ficar refém de alguém que vai ter um monopólio da gestão monetária internacional e você vai ser suscetível a essas pressões, esse instrumento de enquadramento, enfim. Não mais negociando com Washington, mas passando a negociar com Pequim. Tá? Então, na verdade, o que o Putin faz é resgatar aquilo que foi estratégia inglesa em 44 pela mão do Keynes. Tá? Atenção, em 44 o Keynes era representante do Estado inglês, coisa que ele não foi em Versalhes quando ele foi como observador. Em Versalhes ele tinha, então, aquele belo livro dele, As Consequências Econômicas da Paz, é um livro de quem aponta, né, e dá sugestões da tragédia que estava nascendo ali no final da Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, ele estava indo defender os interesses da Inglaterra. Isso é que meus colegas economistas não percebem. O Keynes era um representante do Estado inglês, portanto, a proposta do Bancor era a defesa da Inglaterra. Por quê? Do meu ponto de vista. Né? Porque o Keynes é aquela sabedoria muito inglesa, né? Já que não dava mais para impor a Libra como a moeda de referência internacional, qual foi a estratégia dele? Eu não fique refém da moeda de um outro país. Vou propor aqui uma moeda internacional em cuja mesa de negociação eu vou ter um assento. Né? Então, eu vou ter um poder de veto, vou poder aqui fazer, digamos, jogar. Ele tentou isso, mas isso foi um veto. Os Estados Unidos vetaram na partida. Tem uma entrevista que ele disse, né? O Keynes disse numa determinada entrevista, antes que eu pudesse ler o acordo de Bretton Woods, me mostraram a linha pontilhada que eu tive que assinar. Olha só o nível da correlação de forças. O Keynes, o representante da Inglaterra nas renegociações de Bretton Woods. Os Estados Unidos mostraram o tratado para ele assinar antes que ele pudesse ler. Né? E aí, que paralelo eu estou fazendo? Eu estou dizendo que hoje a Rússia, Brasil e Índia têm uma mesma visão. Ninguém quer ficar refém do renminbi no futuro, quer ter uma moeda de gestão internacional. Por quê? Porque você vai sentar numa mesa e nessa mesa você vai ter um poder de veto, vai ter um poder de, digamos, de negociação sobre a gestão monetária, enfim, de como o sistema vai funcionar. Agora, só aproveitando, Luana, um outro ponto que você tocou, que é importantíssimo, que eu acho que revela, talvez, do meu ponto de vista, uma coisa que o Paulo tem sublinhado muito também, é a maior fragilidade dos BRICS. Tá? E tem um erro na partida, que é muito difícil você criar consensos entre os 5 membros fundadores. É muito difícil. Né? Algumas coisas avançam, mas outras, um vai vetando o outro. O caso da Venezuela ficou gritante na última cúpula em Kazan, quando o Brasil vetou a entrada da Venezuela, como Rússia e China queriam, por exemplo. Existem outras questões, né, que eles só formam por consenso. Os BRICS ampliaram, né, agora são 10 membros plenos e mais 10, se eu não me engano, parceiros. Desses 10 membros plenos, todas as decisões seguem sendo por consenso. Então, basta ter um país ali que seja alinhado ao Washington para botar um veto nos projetos dos BRICS, nos projetos delicados. E basta fazer, assim, mesmo que desses 10 não tenha nenhum, basta fazer um golpe, como aconteceu aqui em 2016, você muda o governo, bota um governo com política externa alinhada com Washington, e você resolve o problema para os caras, o problema para Washington, né? Portanto, a capacidade de articulação e coordenação dentro dos BRICS tem uma fragilidade que não deveria ter na partida. Não deveria ter. Agora, eu até perguntei para os meus colegas, para o próprio Paulo, para as pessoas que estão em Brasília mais próximo a isso, eu pergunto assim, como é que você lida com essa coordenação? Como é que você cria uma regra
que possa permitir um voto qualificado, já que você já botou 10 para dentro e você quer hierarquizar essas decisões? Eu acho que não hierarquiza mais, né? Porque a turma que está dentro, que já entrou, não vai querer ter um voto mais desqualificado ou menos importante que o voto de quem é membro pleno, sei lá, o que é membro criador do negócio. Ou seja, o BRICS tem um problemaço. Né? Obviamente que o Washington De hegemonia esse... também que continua se perpetuando, né, Maurício? A gente tem um tempo, infelizmente, é um tema complexo, né, com tantos detalhes para a gente entender, mas eu acho que o que a gente consegue fechar dessa conversa é que desdolarização não é só moeda, né? Então a gente está falando de hegemonia, a gente está falando de pensar alternativas que possam tornar o mundo realmente multipolar e não refém, né, desse poder que tem causado guerras e causado muita desgraça, assim, né? Usar essa palavra que é o que tem acontecido. Então, muito obrigada, Maurício, pela conversa e por todos esses conceitos que você trouxe para a gente entender esse tema importante e difícil também. Obrigada, viu? Até uma próxima. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. E assim a gente encerra o BDF Entrevista de hoje. Muito obrigada pela companhia. Não esquece que tem programa novo de segunda a sexta, sempre às 7 da noite, tanto no YouTube do Brasil de Fato quanto na Rede TVT. Até a próxima. Tchau!